noite a todos e todas. É com muita alegria e satisfação que estamos reiniciando a programação de palestras no Esporte Clube Pinheiros. O Departamento Cultural agradece o apoio do presidente da diretoria, Ivan Castaldi Filho, e também a indicação e colaboração do presidente do Conselho Deliberativo, o ilustre doutor José Mansur. Agradecemos também a presença do vice-presidente do Conselho Deliberativo, como apoio, doutor Guilherme Reis. Agradeço a participação, não é? Muito feliz e muito proativa aqui das nossas participantes. Agradeço aos queridos associados que vão nos ver e ouvir, e a todos os presentes. As palestrantes apresento doutora Amabel Tucunduva Prieto, apresento aqui ao lado Adriana Greco e também Camila Hieracitano Maia. É com muita alegria, tá, que ouvirei que estaremos aqui juntas para um assunto tão dinâmico e interessante. Boa noite, bom diálogo. Obrigada, Vera. Inicialmente, eu quero agradecer o presidente Ivan Castaldi, com muito coração, José Mansur, que sempre nos apoia em tudo. Obrigada, José Mansur, um amigo de sempre, de todas as horas. Vera Maria Patriani Gotso, agradeço muito, nossa diretora cultural, que sempre nos apoia também. Agradeço muito Ana Paula Damiani, a nossa diretora de comunicação, os sócios aqui presentes. Eu faço um especial agradecimento ao Marcelo Scalé, que está aqui conosco. Muito obrigada, Marcelo, pela presença, a Luciana, a Rita, os amigos. Enfim, eu gostaria de contar um pouco o que nós vamos fazer essa noite. José Mansur, nós conversamos sobre muitos assuntos, né, Mansur? E um dos assuntos que sempre nos vem com a questão da pandemia é o que tem acontecido com as famílias, né? Então, nós somos de um escritório de advocacia, trabalhamos especialmente na área de família. A Adriana Quieco, que está aqui do meu lado, é uma pessoa que trabalhou na área de família, né, Adriana? Desde do estágio. Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Além de cuidar de famílias brasileiras, cuida de famílias internacionais, tem uma ampla experiência transnacional, então ela vai poder nos falar muito dessas questões que nós vamos tratar aqui. E aqui do meu lado, a Camila Maia. A Camila Maia tem uma experiência incrível na área de contencioso e hoje cuida também de família. Camila, boa noite. Eu sou o contencioso, o litigioso do escritório. Litigioso. Bom, enfim, eu sou Amabel Tucunduva Prieto de Souza, fui promotora de justiça. Obrigada, Mansur. Aqui no clube nós já tratamos de questões ambientais, urbanísticas, de como o clube está sediado, o que o clube representa para a cidade, o que é o clube, né? Enfim, dentro dessa malha urbanística de São Paulo, e hoje nós viemos aqui tratar de família. Bom, por quê? Voltando ao assunto, por que família, né, Mansur? Com a pandemia, nós temos essa questão dos jovens estarem morando juntos em várias casas. Então, aqui no clube, será que meu filho hoje namora? O que é um namoro qualificado? O que é uma união estável? Nós encontramos casais que, primeiro, a pessoa fala, eu namoro, o outro fala, não, mas a gente vive em união estável. Quais são as consequências disso? Ao mesmo tempo, nós pensamos muito numa questão preventiva, então, como prevenir conflitos dentro de uma família? A família é feita de afeto, a família é feita de um patrimônio. Se nós tratamos bem da parte afetiva e bem da parte patrimonial, as coisas costumam andar melhor, não é mesmo? Então, hoje nós vamos debater um pouco essa questão de família, união estável, casamento, namoro, tá? Então, Adriana, podemos começar? Claro, Camila? Vamos lá. Vamos lá. E assim, quem tiver dúvida, tem um microfone ali à direita, a gente espera que o público participe também, tá? Adriana,
Uma das questões que nos chamou a atenção, né, Mansur? A gente está aqui no clube, convivemos, enfim, vamos situar aqui dentro do clube, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. E nós encontramos um casal. Costumeiramente eles estão juntos, a gente não sabe se eles são casados, união estável, se é um namoro. Como que eu posso identificar isso, Adriana? Tem sinais? A lei prevê alguma coisa? Qual a diferença de um namoro, uma união estável? Você poderia situar um pouco essa questão para a gente? Claro, bom, então, obrigada, boa noite a todos, um prazer estar aqui, junto com as minhas sócias queridas, com esse público tão bacana. Bom, o que é uma união estável, né? A união estável é um relacionamento afetivo que tem características estabelecidas na lei. Quais são essas características? Quais são os requisitos da união estável que o legislador estabelece? O relacionamento tem que ser público, contínuo, duradouro, com o objetivo de constituir uma família. O que significa ser um relacionamento público? O relacionamento não pode ser secreto, não pode ser de encontros furtivos, ele tem que acontecer socialmente, perante a sociedade, né? O relacionamento ele tem que ser contínuo, no sentido de que não há instabilidade, não há rompimentos constantes. O relacionamento tem que ser duradouro. O que é um relacionamento duradouro? E aqui é o primeiro grande ponto de debate quando a gente trata do tema de união estável. Por quê? De 1994 até 1996, vigorou uma lei no Brasil que estabelecia que a união estável existia quando o relacionamento tinha um prazo mínimo de 5 anos ou quando havia filhos comuns. Essa lei já não vige há muito tempo, desde 1996, mas as pessoas assimilaram essa regra na cabeça como se ela ainda existisse, e não existe. Desde 1996, não há prazo mínimo nem máximo, não há prazo estabelecido pela lei para que seja configurada uma união estável. O que é positivo de um lado, porque, evidentemente, existiam relacionamentos mais curtos em que a união estável podia ser caracterizada, e relacionamentos em que não existia filhos e que também existia uma união estável, né? Então, a inexistência de um prazo mínimo, ela pode ser positiva, mas também negativa, no sentido de que, afinal, quanto tempo de relacionamento eu preciso ter para que a união estável seja caracterizada? Não há uma resposta na lei sobre isso. Então, nós temos que identificar como o casal vive, como que ele se porta perante a sociedade. Eles se apresentam como se casados fossem, como que eles vivem esse relacionamento. E aqui eu vou ressaltar uma situação muito comum, né? Há relacionamentos de 10 anos, de 15 anos, que nunca vão ser uma união estável, porque não é desejo das partes, as partes só querem namorar, porque não ou muitas vezes até de pessoas mais jovens, né? É muito comum nos namoros que começam aos 18, aos 15 anos, vão até os 25, 30, e com a característica muito clara de namoro. E outros relacionamentos mais curtos, que às vezes de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, que há o desejo, desde logo, de que se estabeleça um casamento, né? Então, a questão do prazo do relacionamento tem não existe uma certeza na legislação, não há um prazo estipulado na legislação, e sim tem que se identificar quais são as características do relacionamento. Qual é o quarto requisito, então, que vai ser o divisor de águas aqui, para a gente verificar se tem um namoro ou uma união estável? E esse é o requisito mais subjetivo estabelecido pela lei. A lei fala em objetivo de constituir família. O que é esse objetivo de constituir família, né? É ter uma comunhão de vidas, é efetivamente viver como se casado fosse, é querer o casamento agora e não projetado para o futuro. Por que eu falo para agora e não projetado para o futuro? O projetado para o futuro muitas vezes as pessoas vão morar juntas, né? Então decidem, vamos morar juntos, mas a gente está fazendo uma tentativa e erro aqui. Aqui é um test drive para ver se se der certo, nós vamos noivar, se der certo, nós vamos nos casar. Então,
está muito claro que o objetivo está projetado para o futuro e não para o presente. E outras vezes não, de pessoas que sequer moram juntas, porque não é um requisito da lei, a moradia conjunta não é um requisito da lei, que desde logo estabelecem como regras do relacionamento que existe esse objetivo de constituição de família, que existe esse objetivo de viver como se fosse num casamento. Então, esses são os pontos principais, né, os requisitos que a lei estabelece, e aí, por esses requisitos, já dá para notar que o quão é difícil, às vezes, né, identificar o namoro da união estável. E, muitas vezes, quem vive o relacionamento também não sabe exatamente quando virou, né, quando passou do namoro para a união estável. E aí, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. É tão importante tratar desse assunto, né? Conversar. Sim. E o famoso contratado não é caro, né? Vamos falar o que as pessoas que estão vivendo o relacionamento têm que conversar sobre o tema, né? E estabelecer as regras, né? Afinal, o que é o nosso relacionamento? É um namoro ou é uma união estável? O que a gente deseja sobre esse relacionamento? Né? A gente quer seguir o ritual do noivado, casamento, ou nós estamos, desde logo, vivendo como se casados fossem? E, na verdade, né, Adriana, o que acontece hoje, a Constituição Federal trata a união estável como uma entidade familiar. Então, nós falamos de um casamento, da união estável, e da união estável emana direitos, emana deveres, assim como de um casamento, né? E nós lemos no jornal, aí, nos jornais, alguns casos famosos. A pessoa tal se achava casada com o outro, que o outro não se achava casado com ela, ou, aliás, vivia em união estável e não vivia. Por quê? Porque é um fato. A união estável não é como o casamento, que você vai a um cartório, você se casa, ou você se casa na igreja, depois transforma aquilo no casamento. É algo que acontece num dia. Aquela pessoa casou num dia. A união estável não. A união estável é um fato. De repente, você se vê em uma união estável, ou nunca se conversou sobre isso, mas virou uma união estável. Enfim, e hoje, Adriana, existe essa questão, eu não sei se vocês já ouviram falar, namoro qualificado, né, Adriana? Existe, sim, uma diferença entre o namoro qualificado e a união estável, como a Adriana já falou. Essa questão de querer estar junto, de querer formar uma família, a entidade familiar. Mas, Adriana, o que é esse tal namoro qualificado que a gente tanto ouve falar nos jornais, por exemplo? A pessoa fala, eu vivia união estável, outra pessoa fala, não, era só um namoro qualificado. O que é exatamente isso? Parece até um crime, né? Um namoro qualificado. Exatamente. Parece um crime. Um crime qualificado, né? Bom, o namoro, né, muitas vezes tem essas características da união estável. Aliás, a maior parte dos namoros tem essas características, né, que é um relacionamento público, em geral costumam ser os namoros, contínuos, né, duradouros. E aí o grande ponto que se diferencia o namoro o namoro qualificado, né, da união estável é exatamente a característica do objetivo de constituição de família, né? Então, existe hoje muitas decisões dos tribunais, especialmente do STJ, identificando essas situações em que, sim, tem cara, cor e cheiro de união estável, mas não é, porque esse desejo de constituição de família está projetado para o futuro e não para o presente. O noivado costuma ser o exemplo mais forte da jurisprudência disso, né? Você quer estar junto, você quer ser uma família, mas não hoje. Você quer ser em algum momento, para isso que você está ficando noivo, né? Então, é um marco que a jurisprudência considera muito, né? Os tribunais consideram muito como indicativo de que se trata de um namoro qualificado e não de uma união estável ainda. Pode vir a ser, pode vir a não ser, mas realmente tudo isso é causa de bastante insegurança, porque às vezes as partes nunca discutiram sobre isso, ninguém sabe, um acha que está vivendo uma união estável, o outro acha que está vivendo um namoro, e normalmente essas coisas vão ser discutidas na separação só. Quando separam, aí um vai saber que vivia em união estável ou não, né? Vai ter uma discussão judicial e as coisas se complicam sem necessidade, infelizmente. Agora, Camila, vamos comentar um pouco daquele caso do STJ, Camila, que as pessoas foram morar no exterior, o casal foi morar no exterior,
E o que o STJ decidiu? Foi um caso muito paradigmático, né? Foi, Mabel. Foi justamente, foi acho que o caso que marcou essa tese do namoro qualificado no STJ. Foi justamente, né, onde foram definidos os parâmetros. O caso era exatamente esse, era um casal que tinha viajado e morado junto para fazer intercâmbio. Então, inclusive, foi tratada essa questão de morar junto ou não. Eles foram morar junto, dividiram para morar no exterior e para dividir, né, despesas, e quando voltaram, houve essa tentativa de dizer, se separaram, e houve essa tentativa de dizer que existia uma união estável. E o tribunal deixou muito claro essa diferenciação. Eles observaram o caso concreto e entenderam que o desejo deles era projetado para o futuro. Eles ficaram noivos depois e separaram, mas eles, mesmo a moradia conjunta, ela foi dentro de um contexto muito específico ali de dividir despesa. Isso não é indicativo por si só de uma união estável. Não existente a vontade, né, a vontade presente, é claro para os tribunais que se trata de um namoro qualificado. A grande questão aqui é de prova, né? Como é que você demonstra que a vontade de um era essa ou aquela? Né? Daí justamente a importância, às vezes, do pacto de união estável. Porque o pacto é um registro da vontade, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas como é que a gente prova que a pessoa tal quer ou não estar? Eu quero ser uma família, eu não quero ser uma família. A gente não discute essas coisas, né? No máximo no cartão de presente dos namorados, manda alguma coisa assim, mas não é uma coisa que as pessoas tratam com profundidade. E a interpretação é absolutamente subjetiva. O que para um juiz pode ser um namoro, para outro juiz pode ser uma união estável, né? E isso traz muita insegurança jurídica. Por isso que essa discussão é muito importante, né? Vivo numa união estável, vivo um namoro, né? E outra coisa, são dados muito importantes, porque a união estável, como se tem essa relação com o casamento, a união estável também tem um regime de bens, tem um regime patrimonial. Então, Adriana, será que você poderia falar um pouco para a gente dos possíveis regimes de bens numa união estável e, enfim, os efeitos disso? Claro, Mabel, a maior preocupação em relação à união estável é exatamente você estar diante de consequências patrimoniais que você não sabia, né? Então, você não sabe a data do início dessa união estável e, a partir dessa data, que é uma incógnita, começam a correr efeitos patrimoniais. O casamento, a gente tem a clareza, né? A partir daquela data do casamento, que está na certidão de casamento, você estabeleceu quais são as consequências patrimoniais. Na união estável, a gente tem essa insegurança sobre a data do início, daí a importância de que, ao menos, haja uma declaração, né, dos namorados, futuros companheiros, para que se estabeleça qual é o momento desse início e dessas consequências patrimoniais, né? Na união estável, assim como no casamento, o regime padrão, se nada é contratado em sentido diverso, é o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens significa que todo o patrimônio adquirido durante o relacionamento ele vai ser considerado comum, excetuados os bens anteriores ao relacionamento, os bens recebidos a título de doação ou herança a qualquer tempo. E aí algumas particularidades também do regime da comunhão parcial de bens que a maior parte das pessoas desconhece, que é o seguinte: se em relação aos bens particulares, que são os bens anteriores ao relacionamento, aos bens herdados, os bens recebidos de doação, se houver rendimentos desses bens, esses rendimentos também são considerados comuns. Então, um exemplo, eu recebi uma herança de R$100 mil durante o relacionamento regido pela comunhão parcial de bens. Essa herança em si mesma ela não vai ser considerada comum, mas tudo que ela render passivamente, né? Então, em princípio, não há nenhuma contribuição do companheiro ou do cônjuge para o crescimento desse dinheiro, né? Mas esse rendimento ele é considerado comum.
Então, essas regras da comunhão parcial de bens, as pessoas têm que ficar muito atentas a elas, principalmente na união estável, porque no casamento, você, antes de se casar, a primeira coisa que lhe perguntam é qual é o regime de bens que você está escolhendo. Você não consegue se casar sem escolher um regime de bens. Na união estável, você nem sabe exatamente se está vivendo uma união estável, qual é a data que ela se inicia, e, de repente, já está sujeito a uma discussão futura sobre esse patrimônio que foi construído durante o relacionamento, né? Então, é super importante enfrentar o assunto. Eu não digo que qual regime é melhor, né? Existem as opções de regime de bens, você pode citar o regime da comunhão parcial, o regime da separação total, o regime da comunhão universal, participação final nos aquestos. Não tem o regime perfeito, tem um regime que é bom para cada relacionamento, de acordo com as características desse regime de bens e do que se deseja, o que se espera. É importante que as pessoas não fiquem com uma escolha passiva, né? Simplesmente vão vivendo o relacionamento e não encaram essa questão. Então, é um tema que tem que ser tratado, que tem que ser conversado, identificado o que melhor atende a esse casal, não só no casamento, quanto na união estável, né? No casamento já é normal as pessoas, às vezes, se casarem e não enfrentarem essa questão, né? Simplesmente vão no padrão porque não sequer conhecem direito. Na união estável, então, que as pessoas só vivem e a gente nem sabe exatamente qual é o momento em que se inicia essa consequência patrimonial. Então, é super importante contratar com clareza sobre o início do relacionamento e sobre qual é o regime de bens que vai reger todas as relações patrimoniais desse relacionamento. E quando a gente fala em patrimônio, a gente não fala só no patrimônio positivo, né, Adriana? A gente tem as dívidas, né? Exatamente, porque na comunhão parcial a gente divide alegrias e tristezas. Então, né, não é só comunhão de riqueza, é comunhão de dívidas também. E assim, algumas atividades, principalmente as atividades empresariais, não é conveniente esse regime de bens, né? Porque você coloca em risco o patrimônio inteiro da família. Então, por outras... o risco, né? Exatamente. Então, essas são características que as pessoas têm que ter ciência, né? Procurar entender. Claro, nem todo mundo conhece as características, mas é importante que vá atrás, né? Antes para que se estabeleça um contrato adequado ao casal, né? Camila, eu gostaria de falar um pouco sobre contrato, se você puder falar um pouco de possível pacto de união estável, se é possível fazer o chamado, entre aspas, contrato de namoro, se aqui isso existe. Isso, eu não sei, isso tem sido cada vez mais normal. Eu não sei se vocês viram dois adolescentes que fazem direito, contrataram um namoro, né? Parece algo assim inusitado, mas é algo muito interessante para os jovens. E tem muitos jovens hoje morando juntos, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. O que a gente pode fazer? O que a gente pode discutir nesse tal de contrato de namoro? É isso mesmo? Mabel, o nome contrato de namoro ele é meio impróprio, na verdade, porque, como a gente mencionou anteriormente, a união estável ela é fática, ela não é como um casamento que é uma questão formal. Eu casei, estou casado, está no cartório e tem, né, fé contra terceiros. No caso da união estável, não. No caso da união estável, ela depende de uma série de fatores, desses requisitos da lei que a Adriana mencionou, existirem, estarem presentes, né? Então, não adianta você fazer um contrato dizendo que é um namoro se não for na prática. O contrato não vai ter tanto efeito assim, ele vai poder ser questionado. E, por outro lado, da mesma forma, não adianta fazer um contrato de união estável se não for uma união estável. Para que serve, então, o pacto de união estável que a gente faz, que às vezes a gente faz para os nossos clientes, ou que as pessoas fazem, às vezes, num documento particular, ou fazem em cartório, ou às vezes fazem até para o plano de saúde, essas coisas. Primeiro, serve como uma declaração da sua vontade naquele momento. Então, quando uma pessoa assina um pacto, ela está fazendo justamente o que a Adriana menciona, né? Tipo, reconhecendo a data de começo dessa relação. E, gente, quando a gente fala da importância de reconhecer a data de início, vocês não têm ideia da importância que isso tem mesmo.
a gente vê isso, infelizmente, nos litígios. A gente tem um processo lá no escritório que a gente sempre comenta pela bizarrice. Um cliente nosso que namorou um tempo, depois noivou, acabou desfazendo o noivado, porque teve uma briga lá, e aí, de repente, recebeu uma ação de reconhecimento de solução de união estável, e pedido de alimentos, pedido de indenização. Ela pediu o reconhecimento desde o dia que eles se conheceram no Tinder. Basicamente é isso. Então, assim, se você não tem nenhum documento mostrando, o papel aceita qualquer coisa. As pessoas, acho que, tipo direito do trabalho, né, vão no pé, fazem um pedido enorme para ver se sobra alguma coisa. Nesse caso, a pessoa não teve sucesso, não foi reconhecida união estável nenhuma, mas, assim, houve o pedido, o nosso cliente teve que nos contratar. Desgosto do processo, os custos, ficou super né? nervoso, né? É super desagradável ter que enfrentar essa discussão. Então, se você puder pensar nisso antes, se você puder registrar a sua vontade, em algum momento que seja, então pode fazer um pacto dizendo, não, o nosso união estável começou em tanto, ou não vivemos numa união estável, ou pretendemos nos casar. Né? Tudo isso ajuda a fazer prova da sua vontade. Vai definir por si só, então, você casou lá, ou fez o pacto de união estável, ou fez um contrato de namoro, vai definir? Não. Pode ser questionado, mas é um mega indicativo de que era isso que você queria naquele momento. É um elemento de prova fundamental. Né? É um elemento muito importante. Agora, fora isso, por que ele é importante? Primeiro, para eleger o regime de bens. Se você não eleger um regime de bens, vai ser a comunhão parcial, que é o problema que a Adriana estava comentando. Se é isso que você quer, tem casais que querem mesmo a comunhão parcial, ok, não vai fazer tanta diferença. Seria mais o problema da data do começo. Se não, se for separação total de bens, que é o que acaba acontecendo mais para os nossos clientes, né, para quem requer um pacto específico, tem que ter um documento escrito. Não precisa exatamente ser uma escritura pública, pode ser até um documento particular, mas precisa ser escrito, precisa estar escrito em algum lugar. E aí, com isso, você consegue escolher o regime de bens e fica tranquilo, caso exista uma discussão de partilha no futuro. E, por último, né, o que acaba acontecendo muito, não tanto para os nossos clientes, mas que a gente vê aí na vida cotidiana, é que as pessoas acabam fazendo um documento sem pensar muito para poder entrar no plano de saúde, para poder entrar no clube, que deve ter também algum tipo de formulário, né? E aí elas nem pensam que isso pode estar tem todo um significado que a pessoa que assina acha que está só assinando para aquilo, mas depois vai ser discutido em algum momento, né? Você perguntou sobre modificação? Não, mesmo sobre esse contrato, porque eu acho assim, nós trazemos vários problemas aqui, né? Qual é o propósito aqui do nosso encontro, né, Mansur? É que a família comece a discutir sobre isso, né? E que seja tranquilo discutir com o seu parceiro, parceira, o que estamos vivendo, né? Estamos dividindo patrimônio, somos parceiros, somos namorados, e que um assunto que não vira é um tabu, né, Mansur? É uma segurança que nós procuramos. Então, eu queria trazer um pouco da prática, Adriana, nesse contrato de namoro, que a gente já pode falar de uma futura união estável. O que a gente pode colocar nesse... Eu sei que a denominação não é mais a correta, mas é a corriqueira falar de contrato de namoro. Você podia falar um pouquinho para a gente, Adriana? Vou falar de um ponto bem importante também, que as pessoas, às vezes, chegam no nosso escritório e falam, olha, então vou casar, porque casar está resolvido, que se eu casar a partir daquela data está resolvido. E, na verdade, não está, né? Porque eu preciso contemplar esse período anterior. Às vezes as pessoas se casam, fazem um pacto antinupcial e se esquecem desse período anterior que é nebuloso, né? Esse período ele também tem que ser contemplado, também tem que ser tratado, né? Seja fazendo partilha, seja estabelecendo quais eram as regras desse período anterior, que era só um namoro, se era uma união estável, enfim. Então, o simplesmente casar não vai apagar o relacionamento anterior. Ele precisa ser necessariamente contemplado. E respondendo à pergunta da Mabel sobre que tipo de cláusulas que a gente pode ter no contrato, né? Eu acho que o primeiro ponto principal é evitar a discussão sobre o início desse relacionamento, o início da união estável, né? E aí, nesse ponto, existe uma jurisprudência agora específica que
impulsiona que as pessoas contratem antes do início do relacionamento da união estável e não depois que ela já se estabeleceu. Por quê? Assim acontece no casamento, né? Você casa e você contrata o regime de bens antes do casamento. Então, antes do casamento ser realizado, esse regime de bens vai estar estabelecido. Então, a jurisprudência tem exigido isso, que seja buscado, antes do início da união estável, estabelecer quais são as regras patrimoniais. E a tendência cada vez mais é não admitir que esse contrato alcance o passado. Então, quanto mais você antever, se preocupar antes da união estável ser estabelecida, tanto melhor. Então, você está num namoro, um namoro que está indo bem e tal, etc. Tem que sentar e conversar sobre esse assunto, né? Não dá para ficar, desculpa a expressão, embarrigando, né? Deixando para frente um assunto que depois pode ficar enrolado quando já tem direitos estabelecidos. Então, o primeiro ponto crucial para ser tratado no contrato no contrato de união estável é identificar com clareza qual é a data desse início do relacionamento, né? E a partir de quando, se vocês consideram que existe uma união estável ou não, que por enquanto é um mero namoro, mas que se houver uma união estável, já fica desde logo contratado quais são as regras patrimoniais. O segundo ponto, então, é o regime de bens, quais são essas regras patrimoniais, e aqui é muito interessante que não precisa também ficar no limite da lei só comunhão parcial ou só separação total. Existem regras híbridas também para amparar a família e a especificidade do modelo familiar de cada um. Então, por exemplo, eu desejo ficar num regime de separação total, mas se houver filhos, eu quero que a regra seja diferente. Dá para prever isso, né? Dá para contemplar regras específicas de acordo com a modificação da vida, né? É possível também, no contrato, estabelecer quem vai administrar o patrimônio numa situação de incapacidade. Então, se houve um acidente, uma doença degenerativa, quem vai cuidar do patrimônio nessa situação? Vai manter um regime de afastamento patrimonial ou, nessa situação, o companheiro ou companheira vão poder atuar? Então, são questões que, quanto mais claras, tanto melhor, né? Para evitar debate. Claro, né? Não existe contrato inabalável, não existe um contrato que é isento de discussão, mas o contrato ele vai traçar, né, as linhas mestres do que se desejava, né, da vontade de ambas as partes. Sim, muitas vezes a família também é uma família empresária, né? E a união estável, o casamento começa, e é bom que se diga quem vai cuidar do patrimônio se alguém adoecer, né? Porque muitas vezes a família não quer que o novo membro da família continue na empresa ou qualquer coisa assim. Mas, de qualquer jeito, só repetindo um pouquinho uma coisa que a Adriana falou, muito importante, se não se estabelecer o regime, hoje o que a jurisprudência tem, pelo menos, decidido, é que vale a união estável. Não adianta você estabelecer para trás, né, Adriana? Vale a comunhão parcial. Eu vou hoje ao cartório, comunhão parcial, eu vou hoje ao cartório e vou decidir que para trás valia a separação de bens. Não. Por isso, quanto mais cedo fizer esse pacto, melhor. Mas existe também a possibilidade de mudar de regime, né, Camila? Existe. Assim como no casamento, na verdade, existe a possibilidade de fazer uma alteração do regime de bens escolhido. É até um pouco mais simples, né, dependendo do caso. No caso do casamento, você pode fazer isso mediante uma ação judicial, mas é uma ação relativamente simples, né, de jurisdição voluntária. E aí, posteriormente, se for necessário, né, se for uma mudança para uma separação ou comunhão parcial, pode ser feita a partilha e pode ser feita extrajudicial, inclusive. A partilha não precisa nem ser feita judicial. No caso da união estável, a alteração pode ser feita por escritura pública, não precisa de ação judicial. E é importante que nessa escritura pública conste o regime de bens que pautava e qual que é um novo regime que vai pautar essa união estável. É relativamente simples, é uma coisa que você faz no cartório, não demora muito, e até onde eu sei nem precisa de advogado, né, isso daqui. Eu sei que, assim, precisa de advogado para dissolver. Como se dissolve uma união estável, né? Aí a gente falou de como faz,
como muda o regime de bens e como se termina. Para terminar, só adiantando, por mais que seja tudo super informal, o término não é tão informal assim, dependendo da situação, né? Então, primeira hipótese, numa hipótese de uma dissolução consensual da união estável, a dissolução pode ser feita por um instrumento particular, e aí você tem o mesmo problema do início, você tem a prova do fim, né? Se você não tiver a prova do fim, você corre o risco de ter uma discussão patrimonial também ali sobre esse período pós-separação de fato, né? Então tem que ter prova disso. Pode ser feito via escritura pública também. Se tiver bens, tem que ser escritura pública, para poder fazer registro, principalmente imóveis, né? Para poder fazer o registro dos bens, senão você não consegue. Mas tudo bem, faz no cartório, é um negócio relativamente simples, precisa de advogado. Se tiver filhos menores, e aí for haver discussão de guarda, alimentos, né, pacto, regime de convivência, aí é necessário que seja uma ação judicial. Ela pode ser até consensual, é quase como se fosse um contrato, mas ela tem que ser feita pela via judicial, porque os promotores, nossos amigos, o Ministério Público precisa opinar, né, como guardião dos interesses dos menores, então é essencial que eles opinem. E, por último, se tiver discussão, é litígio. Aí é uma ação judicial que segue o rito ordinário, então tem instrução, tem prova, tem oitiva de testemunha, se necessário, apresentação de documentos, que, apesar de ser, né, ser a minha especialidade, é um tanto desgastante, então, se a gente puder evitar que isso ocorra com os nossos clientes, a gente prefere, né? Agora, Mansura, eu costumo falar, não sei se você concorda comigo, mas assim, existe um Código Civil e existe um Código Civil na cabeça das pessoas, né? Então, muitas vezes no escritório as pessoas perguntam alguma coisa e existe algo paradoxal, eu não sei. Se você é casado no regime de separação ou vive união estável e resolveu que o regime seria da separação, o cônjuge ou convivente, companheiro, não herda. E quando nós explicamos, sim, ele herda, né, Adriana, a pessoa do outro lado não acredita. E assim, precisa daí chamar mais 3 advogados para falar, não, regime de separação é uma coisa, herdar é outra coisa, né? Então, existem 2 situações, a do momento do divórcio, da separação, que se dividem os bens, daí cada um tem realmente seu patrimônio na separação, no regime de separação, e na herança não. Você podia falar um pouquinho mas é paradoxal. Para mim, é assim, há um código escrito, civil, e há um código na nossa cabeça. Você pode explicar? Não, isso é muito interessante, porque as pessoas acreditam que o regime da separação total de bens resolve todas as questões, né? E não é bem assim, que na situação de falecimento, um cônjuge participa da herança do outro, assim como na união estável, porque hoje existe uma equiparação dos direitos do cônjuge com o companheiro, né? Então, a depender do regime de bens, e mesmo na separação total, há a participação do cônjuge, do companheiro, em determinadas situações. Em alguns regimes de bens, não haveria essa participação. Então, no regime da separação obrigatória, por exemplo, são aqueles relacionamentos, em geral, que começam depois dos 70 anos. Nesses relacionamentos que estão submetidos ao regime da separação obrigatória, um cônjuge não participa da herança do outro se houver filhos, né? Não havendo filhos, um cônjuge ou companheiro participa da herança do outro em concorrência com os pais, com os ascendentes. Não havendo ascendentes, o companheiro pode herdar sozinho a totalidade da herança. Então, são peculiaridades que têm que ser observadas no detalhe para o entendimento completo da questão, né? Então, as pessoas às vezes respiram aliviadas. Não, já estabeleci o pacto de separação total, está tudo certo. Está tudo certo em vida, né? Se houver um divórcio, se houver um rompimento. Agora, na hipótese de falecimento, você precisa ter a ciência de que, muito provavelmente, o teu companheiro ou o teu cônjuge vai ter participação na herança junto com os filhos. E aí, é esse o seu desejo? Em que situações, né? Eu sempre gosto de lembrar no planejamento sucessório que a gente faz um testamento pensando numa morte prematura.
Se acontecer um falecimento agora, bom, o teu companheiro, a tua companheira vai se casar de novo, vai ter eventualmente outros filhos, e aquela herança que você queria que fosse para os seus filhos vai acabar sendo desviada para outras famílias. Então, é um ponto importante a ser ponderado dentro do planejamento familiar e sucessório. Sim, inclusive, também aqui com a Vera e com o Mansur, nós combinamos de fazer mais 2 encontros, né, para a gente falar um pouco desse planejamento sucessório, enfim, para prevenir problemas, né, e o instrumento maior deles, que é o testamento, que muita coisa a gente resolve pelo testamento. Hoje, no Brasil, na pandemia, nós fizemos muito testamento, as pessoas procuraram muito, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, né, Adriana? Sim, teve aumentos assim, de 1000% nos estados da busca para a realização de testamentos. Tá certo que o Brasil não é um país em que as pessoas buscam, né, não tem a cultura do testamento, mas na pandemia, a morte escancarada todos os dias, né, nos jornais, eu acho que todo mundo começou a pensar com mais vagar sobre o que acontece, afinal, para onde vai meu patrimônio, quem são as pessoas beneficiadas, tem algo que eu possa fazer para proteger melhor as pessoas que eu amo, né? E outra coisa, é um instrumento barato. O testamento é um instrumento acessível a todos, né? Então é algo que, enfim, às vezes a gente fala, a gente vê muito em filme, né, Mansur? Coisas complexas. Não, o testamento é algo acessível, né? Além disso, pode ser modificado a qualquer tempo, né? Mesmo. Eu ia falar exatamente isso. Ele tem uma magia que é essa. Você faz e desfaz quantas vezes você quiser. Você não está transferindo o patrimônio, né? Você está estabelecendo aquelas regras que valem naquele momento. Você mudou de ideia, não tem problema nenhum. Muda, né? As coisas mudam, a única certeza na vida é que tudo vai mudar. Então, isso vai sendo adaptado ao longo do tempo, né? Eu queria só falar mais algumas coisas, eu não sei se vocês pensaram em algumas perguntas, enfim, nós temos um microfone ali à direita, quem quiser fazer pergunta, nós estamos aqui super à disposição. Eu só queria assim, tocar em mais uma coisa, Adriana e Camila, que eu acho importante. A gente está falando da união estável, dos companheiros, do ponto de vista dos companheiros, dos direitos dos companheiros, o que eles ganham, o que perde, o que tem que ser estabelecido, mas também tem os terceiros diante daqueles que vivem em união estável, né? Então, muitas vezes a gente vai adquirir um bem imóvel, por exemplo, de um casal, né, Camila? E a gente sabe que a gente tem que pesquisar a vida da mulher, a gente tem que pesquisar a vida da mulher e do marido. E na união estável, quando a gente vai comprar o bem, a gente tem que fazer essa pesquisa. Eles compraram esse bem em conjunto. É muito complexo essa questão, não é só você pensar nos dois, né? Então, é algo que eu chamo a atenção também. Quer dizer, você vai fazer negócio com alguém que vive em união estável, esse bem veio antes, esse bem veio depois, precisamos do consentimento da outra pessoa, enfim, é algo a se pensar. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, Camila, é a questão do Estado Civil. Quem vive em união estável é o quê, Camila? Bom, depende. No meu caso, seria divorciada, porque eu já sou divorciada, mas, em geral, é solteira. Não muda o Estado Civil, né? Como a gente falou desde o começo, é uma questão fática que não muda o Estado Civil. Sobre essa questão da publicidade, né? Tem muita... Às vezes, umas minhas amigas vêm perguntar, não, mas eu quero que seja público, né? Eu quero me preservar. Existe a possibilidade de registrar uma união estável, celebrada por escritura pública, mas aí tem que ser por escritura pública, no cartório da Sé, e é um negócio que dá publicidade à escritura, quase, assim, não é um casamento, mas é quase como se fosse em termos de publicidade, né? Pelo menos fica registrado, e se terceiros fizerem uma pesquisa, tem como saber. Então, essa história de, eu comprei uma casa, quero comprar um imóvel, quero fazer pesquisa, assim você consegue pelo menos pesquisar, né? Agora, não adianta fazer particular e registrar em registro de títulos e documentos, que é uma pergunta que às vezes fazem, esse não vai conseguir ser registrado, até registra a validade do título, né? Que o título existiu e tal, mas como um reconhecimento de firma, mas não resolve a questão do registro lá no cartório da Sé, que é o único lugar para registrar. E é complicado, eu acho complicadíssimo. Eu tenho um problema com alguns temas do direito, um deles é a união estável, porque eu acho que causa uma insegurança terrível. Eu que vejo os litígios, vejo os problemas, né?
Tem outros também no direito de família, socioafetividade, né? Tem várias que causam essa insegurança, que é uma coisa que me causa incômodo. E nesse caso, fazendo esse registro, as pessoas podem até mudar de nome, né? Camila, pode... A especialidade da Mabel, se alguém quiser fazer modificação, retificação de registro de civil, a Mabel, ela muda o nome de qualquer um. Aí, se quem não estiver feliz com o próprio nome, ela muda. Não quer mudar o sobrenome, tirar o sobrenome do pai, tirar o sobrenome da mãe. A idade, né, Mansu? Que eu adoraria, não é, ter uns 30 anos. Mudar a idade é mais difícil, mas podemos também tudo usar, é possível. Quem união estável pode usar o nome do companheiro e da companheira também. Né? Ah, sim, mas aí para isso tem que ter o registro no cartório da SE, justamente. Tem que ser por escritura pública, né? Porque tem que registrar no cartório da SE, se não me engano, não é qualquer um que pode alterar o nome. Sim. Justamente porque nome é um negócio importantíssimo, né? É o direito da personalidade, como você se identifica para a sociedade. Então, não dá para você sair mudando o nome como você com base numa questão fática, né? Que não é formal como um casamento. Daí as dificuldades. Mas fora isso, não tem muita diferença, né? Os direitos patrimoniais, se tudo for reconhecido bonitinho, vai dar mais ou menos no mesmo. Embora essa equiparação não tenha sido unânime, né, no STF, foi o que prevaleceu. Existem algumas divergências ali sobre os efeitos, mas é o que prevaleceu. Antigamente era diferente a regra para união estável e para casamento em termos de herança. Hoje em dia, eles aplicam mais ou menos a mesma regra. E pela essa insegurança jurídica, que é bom a gente conversar, né, Mansur? Quer dizer, nós estamos aqui para conversar sobre vários assuntos, mas, veja, é tanta insegurança que a gente não tem, às vezes, resposta absoluta para algumas questões, né? Não é isso? E você fica vulnerável a demandas que vão surgir ali quando existe a separação. É verdade, gente, isso é triste, mas é verdade. Separou, vai descobrir que estava em união estável, de acordo com a outra parte. Você fica vulnerável, principalmente quem tem patrimônio. A verdade é que quem tem patrimônio acaba virando vidraça de qualquer... Não, encostou, existe o risco de dizerem que é uma união estável, né? Então... Que é um patrimônio comunicado. Exatamente. Então, quem tem patrimônio tem que sempre se preocupar, sempre ter isso em mente, não deixar passar, porque depois que passa, como a Adriana mencionou, a gente não consegue mais usar a retroatividade. Antigamente até dava, mas agora não tem sido aceito. Então, o ideal desde logo, já faz antes do início da estabilidade clara, né? Tem algumas famílias até famílias empresárias que exigem que os membros, que os futuros herdeiros façam um contrato de relacionamento depois de 6 meses de namoro, né? Para gerar algum tipo de segurança ou até impulsionar que essa conversa aconteça o quanto antes. Mais alguma coisa, Adriana, que você gostaria de falar? Eu acho que um último ponto só, Mabel, que era aquela questão da mudança de país, né? O que acontece se você mudou de país, né? Então, como que funciona? Aqui no Brasil, a gente tem a união estável, com as regras com essa insegurança jurídica, mas as regras estão aí. E o que acontece se você mudar de domicílio, né? Muitas pessoas mudam de país e ignoram, né, que isso tem que ser observado. Isso vale também para o casamento e não só para a união estável. E o que eu queria ressaltar é que as regras do regime de bens estabelecidas aqui no Brasil não necessariamente vão ser observadas no novo país, né? Cada país tem suas regras. Existem muitos países que não reconhecem a união estável, que sequer dão direitos, né, para o companheiro. Então, o que você estabeleceu no Brasil não necessariamente vai viger no novo domicílio, né? E você vai estar sujeito no novo domicílio, onde você adquirir patrimônio, você vai estar sujeito ao judiciário dessa nova jurisdição. Então, é muito importante que as pessoas consultem um advogado no país de destino, né? E nós temos muito essa experiência no escritório de casos em que a pessoa fez um pacto no Brasil e mudou de país, foi para um país em que não reconhecia esse pacto brasileiro e as regras que foram estabelecidas no momento do rompimento foram totalmente distintas daquelas que haviam sido acordadas no Brasil. Então, é muito importante verificar. E tem uma questão importante também, é o seguinte, que
Às vezes as pessoas, por comodidade, né? Não, mas eu já estou casado e vivo em união estável, está tudo certo. Só que numa mudança de país, às vezes você tem dificuldade migratória, você tem dificuldade de obtenção de visto, porque o país não reconhece a união estável como uma entidade familiar, como a gente tem aqui no Brasil, né? Ou que a quantidade de documentos que se exige para a obtenção desse visto do companheiro ou da companheira é inimaginável. Quando, se fosse um casamento, seria só uma certidão de casamento, bastaria, né? Então, muitas vezes, por praticidade, o casamento ele fica muito mais claro, né? Nessa situação de mudança de país. Não, vou repetir só um dado, né, que eu falei no começo da palestra. 1/3 das famílias vivem com base na união estável. Isso são dados do IBGE, não é pouco, é um número muito significativo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite. Oi, boa noite, parabéns, um assunto polêmico, muito interessante, muito atual. Eu sou advogada, mas aposentadíssima, mas, infelizmente, eu tenho que cuidar do patrimônio da família. Eu não entendi direito sobre rendimentos. Se você casa com o regime de comunhão parcial e você faz o pacto que nada... o que veio antes, o que veio de herança, então não se comunica. Então, eu te pergunto, quando você falou sobre os rendimentos de aplicações financeiras, aí, depois do casamento, esses rendimentos se comunicam. Você não pode fazer um pacto dizendo ao contrário? Sim, não, com certeza. O que eu quis dizer foi que isso acontece no regime da comunhão parcial de bens, né? Sim. No regime da comunhão parcial de bens, os rendimentos, a comunicação dos rendimentos do patrimônio particular, né? Então, dos bens anteriores, os bens herdados, os bens recebidos a título de doação. Você pode fazer um pacto excluindo essa comunicação de rendimentos. Ah, né? Sim, é importante, porque você fica, às vezes, 10 anos, 12 anos, isso mais que dobrou. Exatamente. Fica complicado depois, na hora de você, numa separação. Agora, no falecimento, tendo pacto, tem que respeitar, então. Não, hoje, o entendimento é que você não pode renunciar à herança. Então, é por isso que é diferente... da morte e da separação. Exatamente. Sim, é diferente, com certeza. Não sei se foi isso que você quis perguntar, mas... Não, assim, eu fiquei confusa na parte de rendimento, depois, se você poderia, num pacto, já especificar. Sim, com certeza. Que não comunica. Claro, Porque com certeza. eu acho mais justo. Eu não sei, o que eu tenho acompanhado, a mocidade, quando casa, é separação total de bens, que eu tenho visto no meu relacionamento. Mas, como você bem falou, na hora da morte é diferente, na hora da separação... Na hora da morte, né, o que a gente quer dizer que é diferente, não existe a comunhão, né? Obviamente, se você estabelecer um regime de separação total, não vai ter comunhão na morte, não é isso, né? Mas o cônjuge vai participar da herança, ou o companheiro vai participar da herança, de acordo com, se for um regime de separação total e não convencional e não separação obrigatória, né, o cônjuge vai participar da herança. Se não tiver filhos nem ascendente, ele vai herda receber totalmente. 100%, né, da herança. É a tal história do direito civil real e na cabeça das pessoas. cabeça da gente. No caso da difícil. comunhão parcial, que a Adriana mencionou, tem que fazer duas contas, né? Só São uma duas caixinhas. Só uma perguntinha só para confirmar. Claro. Após 70 anos é obrigatório Regime da separação obrigatória. Total. Mas Isso. dos dois ou basta um só? Não, basta um. Basta um. Basta Muito um. obrigada, adorei. Imagina. Viu? Voltem sempre. Mas só uma coisa para chamar a atenção. Se você começou a união estável antes dessa idade, você pode, o regime pode ser diferente. Então, a pessoa está junto há, sei lá, 20 anos, mas só com 70 resolveram formalizar, não é o da separação. Assim, porque começa lá atrás. Isso, exatamente. Obrigada. Tá? Bom, então eu gostaria de agradecer. Vera, você poderia finalizar? Eu é que agradeço mais uma vez a participação de vocês e todo o apoio, né,
do Esporte Clube Pinheiros em sua diretoria, tanto diretoria de gestão quanto a diretoria do Conselho Deliberativo, e eu ia pedir um favorzinho para o doutor Mansur, se puder subir até aqui para entregar os certificados, tá, de participação aqui nas palestras, no departamento de palestras do Esporte Clube Pinheiros, que realmente estamos querendo, inclusive após a pandemia, que nos cerceou da presença, né, dos associados. Estamos abrindo aqui de uma maneira bem restrita, mas com muita alegria, com muita satisfação, que o próximo ano teremos o retorno de vocês e outros palestrantes. Daria, então, doutor Mansur, para vir o nosso vice-presidente, que acabou de chegar, não é? Pois, por favor, Brasolim, suba até o palco para que a gente possa entregar esse certificado para as nossas participantes. Acho que está aqui, isso, acho que se der, né? Mas informar o Guilherme, por favor, por gentileza, nosso vice-presidente do Conselho, a qual me orgulho demais. O Esporte Clube Pinheiros é um clube que aprimora a cada dia a questão do seu conteúdo, dos departamentos da diretoria cultural, procurando uma riqueza, não é, neste mundo atual de conteúdo, de esclarecimentos que interessam aos associados e a todos. Doutor, aqui, Brasolim, por gentileza, doutor Mansur, pode entregar a doutor Mansur a nossa querida Mabel. Não. Doutor Guilherme, doutora Adriana. Doutor Carlos Brasolim, nosso vice-presidente de diretoria. Então, uma boa noite a todos.